Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 20. Amém? Com toda reverência, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra que está aqui aberta e enviada até nós, Pai. Obrigado. Senhor Deus, nós nos silenciamos agora diante da tua presença porque queremos ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, nós pedimos fale aos nossos corações e nos capacite agora por meio do teu Espírito a compreender aquilo que o Senhor está falando. Abre o nosso entendimento, que a tua palavra caia nos nossos corações, Senhor, e frutifique para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós chegamos ao último mês do ano de 2025. Não sei você, mas para mim passou que nem vimos, né? Passou muito rápido esse ano, né? E nós chegamos em dezembro, o último mês do ano, e agora é aquele tempo que se começa as preparações, né, as festividades, as confraternizações, mas também começa aquele sentimento de balanço, né, da vida, do ano, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. É o tempo onde nós começamos a fazer os planos para o próximo ano, para o ano que nós esperamos entrar nele, que o Senhor vai nos conceder. É o tempo de planejar, é ou não é? De estabelecer metas. Nesse período é onde há essa virada no calendário, que é um conforto psicológico para nós, né? Essa oportunidade de recomeço. Por mais que se nós fôssemos analisar friamente, nada muda, mas um númerozinho no calendário faz toda a diferença. Pois nos traz essa oportunidade de recomeçar. É tempo da gente planejar. Nós que estamos em Cristo, é também um tempo onde nós podemos utilizar para estabelecer os propósitos que queremos alcançar diante de Deus. É o tempo onde nós paramos para ouvir do Senhor e falar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida nesse novo ano que eu espero que o Senhor me conceda? Quais são, Senhor, os teus caminhos para mim? Quais são os teus propósitos? Quais as direções que eu devo tomar nesse novo ciclo que vai começar, Senhor? É onde nós entendemos que devemos planejar diante de Deus. Mas aí eu preciso te lembrar que para nós que estamos em Cristo, uma verdade ressoa sobre as nossas vidas, que nós já não somos mais donos de nós mesmos. Que nós temos um Senhor sobre a nossa história, chamado Cristo Jesus. Ele é o dono da nossa vida. É Ele que determina os nossos passos, a direção da nossa história. É a vontade dEle que prevalece sobre a minha e a sua vida, querido. Porque a palavra dEle diz, lá em Apocalipse 5:9,
Há um coral de anjos cantando para o Senhor, dizendo assim: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que esse texto está dizendo é que nós fomos comprados por um alto preço. O preço mais valioso que existe diante de toda a criação. O sangue daquele que é imaculado, perfeito, santo, o sangue do próprio Cristo, derramado em meu e seu favor, querido, para resgatar as nossas almas, para nos comprar de volta como uma propriedade exclusiva de Deus, para estabelecer um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, para sermos propriedade exclusiva de Deus. Então nós já não somos mais donos de nós mesmos. Nós somos separados para realizar a vontade de Deus nessa terra. O Senhor, Ele deu o seu primeiro passo em direção à humanidade, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Foi Deus, querido, que veio em nossa direção. Foi Deus que nos escolheu, que nos chamou primeiro. Foi Deus que decidiu vir e pisar nessa terra em figura humana, se entregar naquela cruz em nosso lugar para nos resgatar, para reconciliar, para nos fazer novamente amigos de Deus, quebrar esse muro de inimizade que havia entre nós e o Senhor. Foi Deus que nos resgatou, para que agora nós fôssemos livres e guiados segundo a sua vontade. Por isso que nós vemos aí, esse texto começa dizendo assim: ora, o Deus da paz. Que paz que é essa? É a paz da reconciliação. É saber, eu tenho paz com Deus. É chegar diante de Deus e já não ser mais acusado. Ele é o Deus da paz, porque esse mês o que nós mais vamos ouvir, nas celebrações que vão vir, é citando lá Lucas 2, quando há um coral de anjos declarando sobre aqueles pastores, Lucas 2,14, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A revelação de Deus foi uma declaração de paz, paz na terra, aos homens aos quais Ele quer bem. É o Deus da paz, que nos deu reconciliação. Mas esse texto aí que nós lemos diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Ou seja, a paz que nós temos é pela ressurreição de Cristo Jesus. Ela foi consumada, gravada nos nossos corações, naquele momento onde o nosso Senhor se levantou vitoriosamente da morte. Nós temos paz com Deus, e a convicção que temos paz é porque Deus trouxe Cristo Jesus de volta da morte. E se Cristo vive, nós agora podemos viver com Ele. Se Cristo foi ressuscitado, nós ressuscitaremos junto com Ele. Por isso nós temos paz com o Senhor. Mas esse texto aí também diz assim: olha, que tornou trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O que esse texto está dizendo é que Ele não só veio declarar a paz, Ele não só colocou essa esperança nas nossas vidas, mas Ele agora nos guia, dia após dia, como um bom pastor guia o seu rebanho. Ele é o bom pastor, porque nele nós encontramos proteção, nele nós encontramos direção e nele nós encontramos provisão. Ele é o bom pastor que sustenta as nossas vidas.
Nós encontramos nele a provisão, porque lá no Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar pelos pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa direção, porque esse mesmo salmo vai continuar e vai dizer assim: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Sabe o que é interessante? Que o pastor das ovelhas, ele vai à frente das ovelhas. Sabia disso? Um dia eu estava lá na Jordânia, primeiro dia na Jordânia, abri a janela e eu vi um rebanho de ovelha vindo. E o interessante é que o pastor estava descendo na frente e ele sentou debaixo de uma sombra da árvore. E aí as ovelhas veio e sentou ao redor dele, né? Deitou ao redor dele. O pastor conduz as suas ovelhas a um lugar de descanso. É ele que nos guia. Ele é o bom pastor que nos direciona dia após dia. Mas o texto aí fala também que ele é a nossa proteção. Porque lá no Salmo 23 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É a segurança que o Senhor está conosco, essa proteção dia após dia, que por isso que nós caminhamos seguros com Ele. É a convicção de que Ele está conosco, amém? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós estamos entrando no novo ano, nós temos que entender que é tempo de nós nos aproximarmos ainda mais desse bom pastor, desse Deus da paz, que nos reconciliou com Ele, que nos deu uma viva esperança e que agora nos guia dia após dia. Nós temos que nos achegar mais perto desse bom pastor, termos mais um íntimo relacionamento, termos mais conhecimento de quem Ele é. 2026, que ele tem que ser marcado como um ano de nós nos aproximarmos ainda mais do nosso Deus, de conhecê-lo de uma forma que nós não conhecíamos antes, de nos colocar debaixo desse cuidado desse bom pastor e cooperar com a sua boa vontade, obedecer e cumprir a sua vontade. Um novo ano é a oportunidade de nós fazermos da vontade de Deus a nossa vontade. Os caminhos dele são paz para nós, porque Ele é o Deus da paz. Os caminhos dele estão debaixo de uma direção de justiça, de retidão, que nos leva a uma realidade de alegria, de estar seguros debaixo da sua proteção. A vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. A realidade que Deus quer nos dar é paz, justiça e alegria. Por isso que 2026 tem que ser marcado como o ano da nossa dedicação a Deus, de fazer a sua vontade. Se tem pessoas traçando propósitos para o novo ano, quanto mais a igreja, é tempo de nós traçarmos uma direção e dizer: a nossa direção é a tua vontade, Deus. Nós queremos fazer a tua vontade. E aí o Senhor diz, como lá ele disse para o seu povo de Israel, lá em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tem ao teu respeito. São pensamentos de paz e para te dar uma esperança, um futuro. É isso que Deus tem reservados para nós, queridos. É isso que está disponível quando nós decidimos edificar um novo ano, disposto a seguir a vontade de Deus. Amém? Aqui nessa carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, ele está escrevendo ao povo judeu. E ele faz um paralelo durante toda a carta da realidade da lei de Deus, dos princípios da lei de Deus, como uma sombra que apontava para Cristo Jesus.
Então ele pega todo o culto do tabernáculo, o sacerdote, e fala, olha, isso era uma figura, uma sombra que apontava para o verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. O autor de Hebreus pega toda a lei e fala assim, ela aponta para o Cristo. E esse Cristo é Jesus Cristo de Nazaré. E após ele, vamos dizer assim, reafirmar essa verdade, ele começa então a ensinar o povo judeu a como eles deveriam viver a partir dessa verdade. Olha, se a lei cumpriu em Cristo Jesus, Ele está à direita de Deus Pai, agora intercedendo por nós, Ele é o nosso Messias prometido, como devemos conduzir a nossa vida a partir de agora? E aí no capítulo 13, encerrando a carta, ele começa a descrever, por exemplo, os deveres sociais. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, vocês devem ter um amor fraternal, um pelos outros, amar uns aos outros. Vocês devem exercer a hospitalidade. Vocês devem lembrar dos irmãos que estão presos, sofrendo pelo nome de Cristo. Vocês devem praticar a justiça social, aqueles que sofrem maus tratos. Devem honrar o casamento de vocês. Vocês devem exercer a generosidade. Isso eram os deveres sociais que o povo de Deus devia praticar naquele tempo. Ele diz também a respeito dos deveres espirituais. Ele vai dizer aí no versículo 7, traduzindo aqui para a gente ganhar tempo, olha, vocês devem ser discipulados, ensinados. Lembre-se dos seus líderes. Olha o fim deles, como que eles estão conduzindo as suas vidas e façam o mesmo. É o que o autor de Hebreus estava dizendo. Ele fala, olha, vocês devem se apegar à palavra de Deus, à doutrina de Cristo Jesus, ao evangelho do Senhor, não deixar que outro evangelho entre no meio de vocês. Ele diz também, olha, vocês devem servir diante de Deus. Vocês devem fazer o bem, cooperar mutuamente uns com os outros. Era aquilo que a vida deles devia manifestar a partir de ser encontrado por Cristo Jesus. E aí no final de tudo, ele vai fazer essa exortação, dizendo, olha, que Deus agora, esse Deus da paz, esse Deus que levantou Cristo dentre os mortos, que esse Deus capacite vocês a fazer a vontade dele. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou orando a Deus para que todos esses deveres que eu estou apresentando para vocês, que agora Deus venha e capacite vocês a viver isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós, da mesma maneira, nós que estamos em Cristo, nós temos que nos dedicar a cumprir a vontade de Deus, a ir para a palavra dele, ouvir esses mandamentos, essas direções e falar, Senhor, eu quero viver a partir disso, cumprir a tua vontade e pedir, Senhor, me capacita a viver dessa maneira. Por isso que, diante da entrada de um novo ano, nós temos que ter esse anseio no nosso coração. Assim como a igreja aqui, dos Hebreus, estava sendo encorajada a viver segundo a vontade de Deus. Que esse mesmo anseio esteja no meu e no seu coração. Essa palavra tem um propósito nessa noite, é te encorajar a ser aperfeiçoado na obra de Cristo, para frutificar diante de Deus. Essa palavra é enviada até nós nessa noite para te encorajar a ser frutífero nesse próximo ano que nós vamos entrar. Dar frutos para a glória de Deus, frutos que permaneçam, cumprindo a vontade do Deus Pai, por onde nós formos. Por isso, o que eu quero falar com você nessa noite é sobre isso. Sobre nós sermos aperfeiçoados para gerar frutos.
E para isso acontecer, nós temos que entender que há um processo. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que para eu ser aperfeiçoado e gerar frutos para a glória de Deus, ter uma vida frutífera diante do Senhor, eu preciso caminhar em aliança com Deus. Sem aliança com Deus não há frutificação. O texto aí diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe. Ou seja, é pelo sangue que nós somos aperfeiçoados, o sangue de Cristo Jesus. Para cumprir a vontade de Deus, querido, nós precisamos ter aliança com o Senhor. Aliança é um pacto. Aliança é um compromisso. Aliança é aquilo que está registrado num testamento, testificado, firmado um compromisso que não pode ser quebrado. A aliança é firmar um pacto com o Senhor Deus. É entregar a vida a Ele. E aí, se você já está em Cristo Jesus, eu preciso te lembrar que no dia que você desceu naquelas águas do batismo, você estava declarando publicamente que estava firmando uma aliança com Deus. Eu estou aqui morrendo para mim mesmo, para viver para Cristo Jesus. Estou firmando uma aliança. E Ele passa a ser o Senhor da minha história. Deus propôs uma aliança com a humanidade através de Cristo Jesus. Ali, Ele estava propondo para toda a humanidade viver uma nova vida a partir de Cristo. Sem aliança com Deus, nós não conseguimos viver a sua vontade. E isso precisa entrar dentro do nosso coração. Porque a obra dele começa com uma promessa que ele havia proferido lá ainda ao povo de Israel, ao nosso respeito também. Lá em Jeremias 31 vai dizer o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, o tempo da nova aliança, o tempo dessa aliança que eu vou firmar, pois a primeira aliança foi quebrada pelo povo de Israel, me traíram nesse casamento. Mas essa nova aliança que eu vou firmar, ela vai ser diferente, porque eu não vou mais escrever a minha lei em tábuas de pedra, em algo sem vida, em algo que pode ser quebrado, mas eu vou escrever a minha lei nos seus corações, vou imprimir ela nas suas mentes. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui? Olha, já não vai ser em algo sem vida, não vai ser numa pedra, mas agora vai ser através de uma transformação de natureza. A aliança que eu vou firmar está firmada sobre eu transformar quem vocês são. E esse texto continua dizendo assim: olha, não vai ser necessário mais que alguém ensine a respeito do Senhor, pois vocês mesmos conhecerão quem Ele é. O Senhor vem e transforma a nossa natureza. A aliança firmada com Cristo é uma aliança que vem nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus.
E aí a sua lei passa a reinar nos nossos corações. Por isso não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Nós nos tornamos a habitação do seu Espírito. E aí a sua vontade passa a ser a nossa vontade. Aquelas velhas coisas que nos atraíam, nos escravizavam, perde a sua atração, perde a sua força, pois agora há uma verdade gravada no nosso coração. A vontade de Deus impressa em nós. Por isso faz um exame aí na sua vida. Se você já está em Cristo Jesus, olha para as coisas que te fascinavam, olha para as coisas que faziam tanto sentido para você. Como que isso perdeu o valor? Sabe, ontem eu estava num ambiente assim, completamente contrário às coisas que hoje têm valor para mim. Sabe, não era um ambiente errado, mas sabe, um ambiente que já não agrega. Eu estava numa exposição lá no museu, e aquelas coisas que estavam expostas lá, eu falava assim, Deus, cada museu que eu entrava, eu fui nos 3 diferentes, e cada museu que eu entrava, só confirmava uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, nós estamos indo de mal a pior como humanidade, nós estamos perdidos, a humanidade se perdeu em si mesma. Nós entramos nos prédios históricos, aquelas coisas mais bonitas assim, sabe, tudo entalhado, com cada detalhe, perfeição. Aí ia para as obras de arte modernas, aquelas coisas mais sem sentido. O meu intelecto não acompanha o pensamento desse povo. A humanidade se perdeu em si mesma. Mas sabe o que eu entendi? É que dentro de mim habita um Espírito. O Espírito do Deus vivo. E aquelas coisas que antes tinham tanto valor, agora eu considero como esterco, diante da sublimidade de conhecer o meu Deus, o meu Senhor. Por isso não tem como nós cumprirmos a vontade de Deus sem ter uma aliança com Ele. Porque a aliança envolve transformação de vida. É Ele escrever nos nossos corações a sua lei. E ela ser a luz que nos guia dia após dia. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É isso que o Senhor faz na vida daqueles que se entregam a Ele, em uma aliança de verdade, de todo o coração. Por isso, querido, de todo o coração eu te digo, se você não firmou essa aliança com Cristo de fato, faça isso. Entregue a sua vida, quebrante o seu coração. Fala, Deus, transforma quem eu sou, muda a minha natureza. Sabe, eu não estou falando de você cumprir um ritual dentro de uma igreja, mas eu estou falando de verdadeiramente você poder testemunhar, eu era de uma forma, mas hoje eu sou desta maneira, gravado por Deus, impresso as suas verdades dentro de mim, o seu Espírito governando a minha mente e o meu coração. É isso que eu falo, é mudança de natureza, é nascer de novo em Cristo Jesus. A única maneira de vivermos a vontade de Deus é com a aliança. É entregando a nossa vida a Ele. Sabe, aí passa a ser, não é mais o que nós devemos fazer, mas é o que nós queremos fazer. Não é mais o como nós devemos agir, mas é como Deus espera que eu haja a partir da nova vida que Ele me deu. É a vontade de Deus em nós. Por isso as velhas coisas perdem a sua atração. E aí nós vamos poder dizer, como Paulo disse lá em Gálatas 2:20: logo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo para a glória daquele que me salvou, me resgatou, me libertou. Então firma uma aliança com Deus. Se 2026 você quer que seja um ano diferente na tua vida, preciso começar com a aliança. A aliança com a pessoa certa. A aliança com o teu Criador. Amém? Segunda coisa que eu aprendo é que eu preciso ser aperfeiçoado por Deus. Aperfeiçoado em Cristo. Porque o texto que nós lemos aí diz que pelo sangue dessa eterna aliança, Deus vos aperfeiçoe para que vocês possam realizar, cumprir a sua vontade. Para que possam fazer a sua vontade. Se nós queremos cumprir a vontade de Deus no próximo ano, nós temos que ser aperfeiçoados em Cristo. Não é só a respeito, queridos, de nós entregarmos a nossa vida a Ele e falar assim: agora minha vida está tudo certo, está resolvido, estou perdoado por Deus, obrigado Jesus, espero a sua vinda. Mas é dia após dia nós sermos aperfeiçoados em Cristo. Nós precisamos não só nascer de novo numa nova natureza, mas crescer nessa nova natureza. Quando cremos em Cristo, nós nascemos de novo, um bebezinho espiritual. E esse bebê precisa crescer, desenvolver, até atingir a maturidade, até ser maduro na fé. Nesse novo ano, nós precisamos ter uma determinação na nossa vida, e é dizer: Senhor, eu quero amadurecer ainda mais na Tua presença. Eu quero crescer no conhecimento de quem o Senhor é e ser transformado à Sua semelhança. Senhor, eu quero me parecer mais com o Senhor nesse novo ano. Eu quero ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Efésios 4:11, abre aí comigo a sua Bíblia. Efésios 4:11 vai dizer assim, ou acompanha aqui na projeção para ficar mais fácil. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com um propósito, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Esse texto está dizendo: Deus tem levantado pessoas para te ajudar a crescer em maturidade, para que você alcance a estatura de Cristo Jesus. O que está dizendo aqui? Olha, que você se amadureça, desenvolva a partir do momento que você começa a olhar para Cristo, que você olhe para esse Senhor que é o teu alvo, o teu padrão, o teu modelo, a tua ambição. Você olhe para Ele
e comece a se desenvolver na medida que você conhece mais a respeito dele, até que você se torne parecido com ele. Isso é ser aperfeiçoado em Cristo. Chega de ser uma criança. Esse dia eu estava dando aulinha lá de batismo para a Aline, chamar de aulinha assim, e chegou nessa parte da maturidade cristã, né, de buscar mais de Deus. E aí eu dei um exemplo para ela, falei, Aline, tinha uns programas que passavam lá na Discovery antigamente, que relatava aqueles homens que não quer crescer, homens que quer continuar sendo bebês. E aí eles constroem lá berços do tamanho deles, gente, mamadeiras, vestem fralda e fica lá agindo como um bebê, como uma criança. De verdade, existe isso. Depois eu falo que a humanidade está caminhando por um rumo. E aí eu falei para a Aline, um crente que nasce de novo em Cristo Jesus e não busca crescer no conhecimento de quem Ele é, desenvolver a sua vida espiritual, é como esses homens que é adulto já e veste fralda. É a coisa mais feia que tem de se ver. Pessoas que já eram para ser maduros na fé, mestres, estão aqui tendo que ser tratados com leitinho espiritual, tendo que voltar, como o próprio autor de Hebreus diz, voltar aos rudimentos da fé, aos princípios básicos e elementares da fé. Por isso, querido, eu te encorajo nesse novo ano, você ter uma disposição e falar, Deus, eu não quero mais usar fralda, eu não quero mais mamadeira, Deus, eu quero crescer no Senhor, eu quero ser um filho confiável, ser aperfeiçoado em Ti. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja a imagem do Teu filho, o herdeiro, o maduro. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. Por isso está na hora da gente pedir para Deus, nos aperfeiçoa, Senhor. Essa palavra aperfeiçoe aí é catartizo. Ela também era usada para restituir, preparar, completar, emendar o que está quebrado, tornar-se o que deve ser. Quando nós estamos pedindo, olha, que Deus os aperfeiçoe para que vocês possam cumprir a sua vontade, está dizendo assim, ó, que Deus os faça tornar o que vocês devem ser, para que vocês cumpram a sua boa vontade. Que tudo que está quebrado seja restaurado para que você viva a vontade de Deus. Que tudo que estava faltando, que foi te roubado, que seja restituído para que você cumpra a vontade de Deus nesse novo ano. Que você se torne o que você deve ser para que a vontade de Deus seja manifesta na sua vida. Por isso, não se contente, querido, com o nível de vida espiritual que você está levando. Há mais para todos nós aqui. Há mais para nós. Maturidade não é a respeito do tempo de igreja. Eu vou repetir isso de novo. Eu tenho falado isso aqui. Maturidade não é tempo de igreja. Maturidade não é o número de cultos que você frequenta. Maturidade não é quantas vezes você leu essa palavra. Tudo isso é muito importante. Tem o seu lugar, mas maturidade espiritual é o que você vive daquilo que você conhece a respeito do teu Deus. Maturidade é o que você vive a partir do que você conhece dessa palavra. Me fala o quanto você vive daquilo que você conhece da palavra e eu vou dizer o quão maduro você é. Por isso,
que nesse novo ano seja um ano de nós dizermos: Senhor, eu quero te conhecer mais e viver a partir disso. Que Deus os aperfeiçoe em Cristo Jesus, para que vocês possam cumprir a sua boa vontade. Porque o resultado de cumprir a vontade de Deus é o terceiro passo aqui, que é frutificar em Cristo. É dar frutos eternos. O texto aí continua dizendo, olha, que Ele opera em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Ele opere em vocês aquilo que é agradável. Esse operar, que é a palavra no original, também era usado para produzir, brotar, tornar alguém manifesto, levar alguém a fazer algo. A figura aqui, nós podemos olhar como se fosse uma árvore que produz frutos. Ele está dizendo, olha, que Ele os leve a brotar, a frutificar, a produzir algo. E o que vai ser produzido é algo agradável a Ele. É a mesma figura que João usa ali para aquele povo que estava indo procurar Ele para simplesmente ser batizado, porque era, vamos dizer, a modinha do momento, toda a multidão ia lá ver um profeta na beira do Jordão, batizando pessoas para arrependimento de pecados. E aí João lá em Mateus 3,10 vai dizer, eis que o machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É a mesma palavra que João está usando aqui. Produz bom fruto. Ele olhava para aquele povo e diz, olha, produzem frutos dignos de arrependimento, frutos genuínos. Gera algo na tua vida que é agradável aos olhos de Deus. Queridos, nós somos chamados para ser frutíferos diante de Deus. Nós não somos mais uma árvore infrutífera que está destinada a ser cortada por machados. Mas nós estamos inseridos na videira verdadeira. Não é a respeito de nós conquistarmos a graça de Deus pelas obras que nós fazemos, mas é a respeito de agora, pela graça que nós recebemos, nós produzirmos obras que honram esse Deus que nos amou, que nos deu uma nova vida. É honrar a Deus através da nossa história, queridos. O favor de Deus já está disponível para mim e para você. Agora é a hora de nós apresentarmos diante de Deus com os feixes cheios, frutos que permanecem para sempre. Na NVT, esse mesmo texto vai dizer, olha, que Ele produz em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele, que Ele produz em você. É você estar em Deus, isso vai acontecer. E aí eu quero te encorajar a pedir para o Espírito Santo te ajudar a olhar para a sua vida hoje e dizer, a minha vida tem sido frutífera diante do Senhor? E se a resposta é não há frutos, talvez você não tenha permanecido no Senhor. Porque aquele que permanece no Senhor dá fruto. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto
de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. É permanecer em Cristo. Por isso que o segundo passo é ser aperfeiçoado nele, é estar na presença dele, é ser ensinado por ele, é ser nutrido pela seiva da vida que emana de Cristo Jesus, e o resultado vai ser frutos para a glória do seu nome. Que 2026 seja o ano da frutificação no nosso meio, nós gerarmos frutos para a glória de Deus. Mas você pode estar perguntando aí, o que é dar fruto? O que é gerar fruto para a glória de Deus? É você manifestar quem Ele é nessa terra. Porque o fruto é a manifestação do caráter e do amor de Cristo. Por isso que se diz o fruto do Espírito. É você manifestar quem Cristo é nessa terra. Sabe o que é o mais interessante do fruto? É que a árvore nunca produz fruto para si mesma. Não há espécie de árvore que se alimente do fruto que ela produz. Ela pode até desfrutar da realidade que esse fruto gera, mas ela não é nutrida pelo seu próprio fruto. O fruto é destinado para o ambiente, para onde ela está. E todos que estão ao seu redor desfrutam, daquilo que ela gera. A tua frutificação não é para você, é para quem está ao teu redor. E aí eles vão pegar da doçura que é gerada do fruto do Espírito e vão provar da vida que emana de Deus através da tua vida. E você vai até desfrutar da realidade que esse fruto pode gerar. Mas quem vai experimentar da dádiva dele é quem está ao teu redor. Por isso que Deus está nos chamando para ser frutíferos na sua presença. Porque o fruto, ele existe com um propósito: alimentar aqueles que estão famintos e perpetuar essa geração que a frutificou. É através do fruto que uma árvore perpetua a sua espécie, a sua origem. Da mesma forma, nós vamos fazer com que o reino de Deus se expanda, se perpetue essa nova natureza gerada em Cristo Jesus, através da frutificação das nossas vidas. É gerando novas pessoas com essa natureza e manifestando o caráter de Deus nessa terra. Deus te chamou para ser frutífero. Nisto, João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto,
e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. A ordem de Cristo é uma só: vai e frutifica. E a frutificação é guardar os meus mandamentos, fazer a minha vontade. E a minha vontade se resume numa coisa: amar. Manifesta o meu amor nessa terra. Isso é frutificar. Olha ao teu redor e veja a oportunidade que Deus está te dando de frutificar. Olha aqui, quanto espaço tem para você frutificar. 2026 é o ano de nós sermos frutíferos, igreja. Senão não faz razão nenhuma de nós estarmos aqui. E aí a palavra já está escrita aqui: o ramo que não produz fruto, ele é cortado. E o aperfeiçoamento em Cristo é essa poda, é tirar o que é desnecessário para ficar o que é eficaz. É para ficar os galhos que dão fruto. Que esse novo ano seja um ano de nós produzirmos muito, amém? Não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi para que vocês vão e deem frutos, amém? Então, para nós encerrarmos, qual que é o nosso propósito para 2026? Qual que é a meta? É, Senhor, nos aperfeiçoa em Cristo, para que nós sejamos frutíferos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos salvou e nos deu uma viva esperança, nos trouxe paz para os nossos corações, nos transformou, nos deu uma nova vida. Mas agora nós queremos crescer nessa nova vida, sermos maduros na fé. Não vai ser qualquer ventinho que nos desloca de posição. E o resultado vai ser frutos para a glória de Deus. Querido, o que vai permanecer no fim de tudo são pessoas transformadas por Cristo. Naquele dia tudo vai passar com o sopro da boca de Deus, mas o que vai permanecer é aqueles que estão guardados em Cristo Jesus. Por isso, esses são os frutos que permanecem. Pessoas que foram transformadas pela vida de Deus. Eu e você, e aqueles que virão a ser através das nossas vidas. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Que você seja frutífero nesse próximo ano. Amém.